Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou trazer um tema aqui um pouco diferente para o canal. Fazer um vídeo a respeito de um comentário que teve aqui de um seguidor que me fez fazer algumas reflexões, né? E o tema que ele trouxe basicamente os paulistas, né, ou paulistanos aí da capital estão estragando a região aqui do interior do estado, né? E o porquê que ele trouxe esses aspectos e algumas questões que ele trouxe aí em relação a forma dele enxergar esse ponto de vista, né? O que leva ele a tomar essa conclusão? Bom, uma pessoa que nasceu aqui nessa região, né? Acho que ele nasceu na cidade de Salto, se não me engano, fez a vida aí, também é da área de tecnologia, assim como eu. Recebeu algumas propostas para trabalhar fora aqui da região, foi para Curitiba, se não me engano, durante a pandemia, e depois ele volta para a região aqui, cidade de Indaiatuba, que é a região da esposa ou da namorada, não sei. E aí ele tenta recomeçar a vida aqui e ele encontra dificuldades, porque os altos custos de vida já não são mais compatíveis, muitas vezes, com a renda local, né? Que é gerado pelas empresas, pelos empregadores aqui, e enfrenta dificuldades em comprar um imóvel, enfim, né? Esse tipo de coisa. E o que acontece é que, assim, as pessoas que nasceram e cresceram aqui nessa região, acredito como muitos aí que acompanham o canal são daqui, nativos daqui dessa região de Indaiatuba, Salto, Itu, elas têm um parâmetro diferente, né? Antigamente, na época deles, né, onde eram mais jovens, aí, etc., essas cidades aqui eram cidades ainda pouco desenvolvidas. Então elas tinham um custo de vida mais acessível, onde você, teoricamente, você tá ali olhando para a sua vida, né, e você ainda almeja ou vislumbra uma possibilidade de aqui adquirir um imóvel próprio, um terreno, algo do tipo, né? Tudo sempre está relacionado à moradia. E aí, com o passar dos anos, com essa migração massiva, né, das pessoas das capitais, saindo dos grandes centros, vindo para o interior, acaba que aumentando a demanda, né, por imóveis e, consequentemente, os preços acompanham, né, aumentam de forma igual. Então, na visão dele, quem vem da capital está estragando, né, esse eixo aqui, porque é um público muito grande, né? Uma população que vem de forma massiva para essas regiões e acaba que tomando o espaço, digamos assim, de quem já estava aqui, né? E essas pessoas que vêm da capital geralmente vêm com um padrão de vida, nem sempre, mas muitas vezes com um padrão de vida mais alto, com um salário mais alto, já conseguiram muitas vezes construir um patrimônio ao longo das vidas mais alto também. Tem muito cachorro latindo aqui. Vamos lá, eu tô dando uma volta com a minha filha aqui pelo bairro. A Jéssica deu uma saída hoje, foi lá na cidade resolver algumas coisas, e eu aproveitei aqui para dar uma voltinha com ela. Dando uma voltinha aqui. Por isso que eu tô falando, tô meio cansado aqui, mas eu tô numa ladeira agora. Mas bora lá. Bom, como eu tava falando, muitas vezes as pessoas que vêm da capital vem ali de um momento de vida que a pessoa chegou em determinado momento, acumulou ali um capital, um patrimônio, já tinha um imóvel, um apartamento, sei lá, algo do tipo, né? Que com a valorização do imóvel nos últimos anos, ela se desfaz ali desse imóvel, um apartamento, às vezes pequeno, em São Paulo, comprava ou compra ainda um imóvel muito maior aqui, né? E aí, quando o pessoal que é daqui vê esse comportamento, fala, puxa, já era. A gente que é daqui já não tem mais condições, né, de acompanhar. E aí esse sonho de moradia acaba ficando cada vez mais longe, né? E, de certa forma, eu acredito que isso realmente acontece, né? E é uma questão que, infelizmente, pega muitas pessoas. Mas eu queria fazer uma breve análise histórica, se a gente puder entender um contexto como um todo. Se a gente for falar que
nós, né, eu que nasci e cresci na capital, né, e pessoas assim como eu, estamos vindo massivamente pro interior e estamos estragando, digamos assim, a região, vamos fazer uma análise ao contrário, né? Eu nasci e cresci na periferia lá de São Paulo, na região da Zona Leste, né? Como eu já disse aqui várias vezes. E aí o que acontece? Os meus avós, eles não eram nativos da capital, né? Muito pelo contrário. A minha avó, por parte de pai, ela nasceu e cresceu numa cidade chamada Chavante, interior do estado. E o meu bisavô, ele era alemão. Ele veio da Alemanha, fugido da guerra, né? E aí ele se instala no Brasil buscando mais qualidade de vida, buscando fugir daquela situação de guerra. Ele tinha na época 24 anos. E aí ele vem para virar agricultor, trabalhar numa fazenda na região de Chavantes, se eu não me engano. Não sei se o nome da cidade é o mesmo ainda até hoje, do interior de São Paulo, trabalhar numa fazenda de café. E essa é a história que minha avó contou, né, pra mim. Mas basicamente, com o passar do tempo, eles viam que as oportunidades estavam nos grandes centros, né? Oportunidades que nessa época aí no interior ali, na região rural, não existiam. Oportunidades de trabalho, salários melhores, melhores condições de vida, ensino de qualidade, porque no interior era tudo muito precário, né? Então essa foi a história do meu bisavô, que veio da Alemanha fugido da guerra, se instalou numa cidade interior, e a minha avó cresce nesse cenário. E aí eles se mudam para São Paulo, para a região da Vila Prudente, né? Que era um dos bairros ali periféricos, mas com proximidade ao centro do estado, né? Da cidade. Naquela época tudo se concentrava ali na região central. E aí eles se instalam lá, né? E essa foi a história da minha avó. Depois ela tem dificuldades para comprar uma casa também em São Paulo, porque quando ela casa, né, com meu avô, ela busca comprar uma casa na Vila Prudente, já não era mais possível, porque era muito caro. E aí, na época, estavam loteando terrenos na região de São Miguel Paulista, que foi onde eu cresci, né? Então ela decide comprar uma casa lá, um terreno. Na verdade, uma casa, era aquelas casas de companhia que o pessoal falava, né? Peraí, só um minutinho. Então ela compra uma casa daquelas de companhia, que acredito que se fosse hoje seria similar ao que era o CDHU na época, hoje, né? E, enfim, e era um bairro novo, um bairro extremamente afastado, distante, que estava em desenvolvimento, e por isso tinha ali preços de terreno, de imóvel mais acessível. Então ela já encontrou dificuldade naquela época, né? Então ela já teve que se afastar muito mais do restante da família que ela tinha já ali na capital. Do lado da minha mãe, a minha avó veio de Pernambuco, do Nordeste. E no Nordeste ela encontrava a mesma dificuldade. Passaram fome, né? Do lado da minha mãe, por parte de mãe, a história já foi bem sofrida. Minha avó sempre falava disso, que eles eram muito pobres, né? Nasceram numa região lá também meio que de roça. Tinham muita dificuldade para plantar, para comer. Eram muitos irmãos. E aí em determinado momento eles saem, né, de forma massiva do Nordeste e vem para onde? Para a capital, para São Paulo, porque é onde tinham as oportunidades. E ela também encontrou as mesmas dificuldades. Foi para uma região de periferia, porque em São Paulo tudo já era muito caro, na região central. Isso aí estamos falando na década de 40, né? Essa dificuldade de encontrar bons imóveis em locais bem localizados já era muito difícil naquela época. Então olha só, a história se repete desde lá de trás. Eu não tinha nem nascido ainda, né? Então eu nasço e cresço nessa situação lá, né? Por quê? Porque já era tudo muito complicado. E aí, se a gente for parar para pensar desse ponto de vista, que se a gente está vindo para o interior estragando, teoricamente, a zona local aqui, de quem nasceu e cresceu aqui, o mesmo não aconteceu na capital,
né? Isso também não aconteceu no passado? Ou seja, as pessoas que moravam lá, elas acabaram sofrendo também com esse boom de pessoas vindo, principalmente de regiões de cidades interior, que não tinham qualidade de vida, do ponto de vista assim, de perspectiva, né? Eram tudo muito subdesenvolvido. E aí eles decidem invadir a capital em busca de novas oportunidades de vida. E isso aconteceu com muita gente vindo do Nordeste e do interior, né? É o que a gente aprende na escola, chamado de êxodo rural. E isso aconteceu, né? Aconteceu. E aí hoje eu vejo que está acontecendo o contrário, né? As pessoas, devido a esse crescimento descontrolado das capitais, né? E o poder público é extremamente incompetente no Brasil, né, em diversas esferas, né, não só no estado de São Paulo, mas como todos os outros, não consegue acompanhar, né, o crescimento e a necessidade de ajuste de uma maneira rápida. Então, isso acabou culminando aí em diversos problemas, né, de relação à qualidade de vida, segurança, né, todos os fatores aí que a gente já sabe. Então, as pessoas, os cidadãos cansados, né, desse tipo de coisa, começam a buscar sair das grandes centros e ir para cidades menores, né? E aí, esse é o meu caso, e assim como de várias outras pessoas. Então, eu acho que, sinceramente, todo mundo tem o direito de buscar o que é melhor para si mesmo, né? E acredito que eu não vejo dessa forma, né? Tipo, como se a gente tivesse vindo para cá de forma massiva e tirando o espaço de quem já estava aqui. Enfim, porque se você for para ver, essa é a história do Brasil, né? Essa é a história da capital, essa é a história de diversas outras grandes centros, grandes cidades, né? Então, a gente que estava lá na capital, do nada chega um monte de gente que vem de locais diversos, né? Principalmente do Nordeste, não sei se vocês sabem, mas boa parte da Zona Leste de São Paulo ali é composto por nordestinos. Né? Inclusive, uma das grandes avenidas que tem lá na minha região de São Miguel Paulista chama Avenida Nordestina. Tem muitas casas do norte, muita de coisa. E aí eu vou falar o quê? Vou culpar os caras? Porra, vocês vieram em massa pra cá, né? Virou uma superpopulação, com isso cresceu violência, cresceu tudo, cresceu trânsito. E eu vou culpar os caras por isso? Eu acho que, na verdade, o grande vilão não são as pessoas. São simplesmente os governantes, porque eles são incompetentes a ponto de não conseguir construir emprego, construir possibilidades de emprego, conseguir possibilidades de ensino e de qualidade de vida nas regiões onde as pessoas estavam, forçando com que os cidadãos brasileiros se desloquem para outras cidades que não são as suas cidades de origem, muitas vezes deixando parente ou família, né, tentando se adaptar em busca ali de alguma esperança na vida, né? Então acho que a gente está culpando, se for olhar por esse caso, a pessoa errada. Não somos nós os culpados, são os governantes que são incompetentes, né? É muito difícil. Eu mesmo saí, larguei minha família toda lá, não tenho ninguém aqui, não tenho família, não tinha, né? E eu tenho que ficar voltando para lá para visitar os amigos, minha família. Isso é uma decisão difícil, né? Você deixar tudo isso para trás para se mudar de cidade, principalmente. Então eu gostaria de trazer só esse ponto de vista, né? Comentar isso daí e trazer alguma outra perspectiva, beleza? Valeu, pessoal, um abraço aí, até a próxima.